Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou professora de Ciências do 7º ano e na aula de hoje nós continuaremos falando sobre placas tectônicas. Na aula passada nós falamos um pouquinho da deriva continental, como foi que os cientistas descobriram que a Terra se movimentava, qual era a estrutura do planeta. Hoje nós iremos entender melhor o que a deriva continental tem a ver com as placas tectônicas, então vamos lá. A habilidade da aula de hoje será justificar o formato das costas brasileiras e africanas com base na teoria da deriva dos continentes. Beleza, então aquela perguntinha da aula passada continua. Como que os continentes se movimentam, né? Isso tudo, toda essa movimentação do continente parte do pressuposto que existe camadas que se movimentam abaixo da crosta terrestre, tá? E a partir disso, a partir dessa movimentação dos continentes, a partir da teoria da deriva continental de Alfred, foi gerada uma outra teoria, que é a teoria da tectônica de placas, tá? Então, segundo essa teoria, a superfície da Terra, ela é constituída de camadas. Então, são camadas litosféricas, tá? Que estão abaixo da crosta, que se movimentam lentamente. Então, há cerca de 180 milhões de anos, como nós vimos na aula passada, começou a haver a separação dos continentes, né? Porque existia um único continente chamado de Pangeia, tá? Então, através dessas movimentações dessas placas litosféricas, os continentes que eram unidos em um só começaram a se separar, tá? Então, os continentes se separaram e acabaram na posição que nós conhecemos hoje. Apesar de que a cada ano, como nós iremos ver mais adiante, esses continentes se afastam alguns milímetros, tá bom? E essa é a teoria da tectônica de placas, tá, pessoal? Que existe uma movimentação nas placas tectônicas que separam todos os continentes terrestres. Existem várias placas tectônicas distribuídas ao longo do mundo, tá? Essas placas, elas podem ser continentais, como nós vimos na aula de terremotos, né? Que os terremotos são causados quando duas placas continentais se chocam umas nas outras, ou essas placas, elas podem ser oceânicas, tá? Mas existem placas que são tanto continentais quanto oceânicas, tá bom? Então, por exemplo, vou chamar a atenção para vocês aqui de duas placas. Nós temos a placa sul-americana, que é onde o nosso país está localizado, tá? Então, aqui nessa região da placa sul-americana, mais ou menos, é onde está localizado o Brasil, tá bom? Então, a nossa localização na placa sul-americana é bem central, como vocês podem perceber, tá? Aqui nós temos a placa africana, tá? A placa africana, ela constitui aí todo o continente africano, tá? Nós temos a placa norte-americana, que compreende aí os países norte-americanos, Canadá, Estados Unidos, tá bom? Temos a placa eurasiática, que compreende a Europa e a Ásia, a placa australiana, a indiana e por aí vai, tá bom? Bom, beleza. E o que propõe essa teoria da tectônica de placas? Então, a teoria da tectônica de placas, ela propõe que em alguns locais do planeta, a crosta terrestre, ela vai sendo continuamente formada, tá? E em outros, ela está sendo continuamente destruída. Como assim, professor? Por exemplo, aqui está sendo mostrado a placa dorsal mesoatlântica, tá? Então, nessa placa, existe uma cordilheira que é submersa no Oceano Atlântico. Então, o magma, existe uma falha aqui entre essas duas placas e o magma, ele vem até a superfície e como ele entra em contato com o oceano, ele se
solidifica, tá? Então, essa placa aqui está sendo continuamente formada, tá? Tá formando continuamente uma estrutura do planeta Terra, tá bom? Então, a partir disso, nós podemos dizer que existe uma placa que está sendo continuamente formada nessa região. Porque nós temos o magma, ele é composto por rochas derretidas. Essas rochas, pela pressão que existe, acabam escapando aqui para o oceano, tá? Por essa falha que existe aqui na dorsal mesoatlântica. Quando elas entram em contato com o oceano, acaba se solidificando, formando placas. Então, é uma placa que está sendo formada, continuamente formada. Porém, as placas elas podem se destruir também, e o movimento delas causam impactos e formações de estruturas, tá bom? Então, por exemplo, quando duas placas elas estão se movimentando de forma contrária, tá? Uma delas pode se mover em um sentido contrário à outra. Como assim, professor? Nós temos uma placa A, a representação de uma placa A, tá? Essa placa está se movimentando nessa direção aqui. E nós temos a placa B, que está se movimentando nessa direção aqui. Então, percebam que elas estão se movimentando em direções contrárias. E esse movimento em direções contrárias pode fazer com que elas se choquem uma na outra, né? Então, elas se chocando em uma na outra, o que vai acontecer? Uma placa vai descer, tá? Pelo impacto, e a outra placa vai subir, tá certo? E esse movimento contrário de que uma desce e outra sobe é a formação das cordilheiras, das montanhas, tá? Como, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia e a Cordilheira dos Andes, que está sendo representada aqui nessa figura para vocês, tá bom? Então, as grandes montanhas e cordilheiras, elas são formadas através dessa movimentação contrária das placas, tá? Em que uma desce e a outra sobe, tá? Pelo impacto. Então, a partir disso, eu tenho uma estrutura formada que é uma montanha, tá bom? E aí eu trouxe um videozinho muito legal, muito interessante, mostrando, tá? Exatamente como essas montanhas são formadas através desse choque que existe entre as placas tectônicas, tá bom? Então prestem atenção nesse vídeo do Nerdologia, tá bom? É muito interessante. E aí nos vemos logo em seguida. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e escalador de escada rolante. Hoje vamos entender por que faz todo sentido geológico o topo do Everest ser novo e formado pelo fundo do mar. Entendemos montanhas como algo presente em várias paisagens, mas como as montanhas mais altas foram parar lá? O que elas fizeram para crescer desse jeito? O Monte Fuji representa o jeito mais independente de uma montanha se formar. Quando um vulcão deposita camadas de lava que vão se acumulando umas sobre as outras até formar uma montanha. Várias das montanhas que conhecemos foram na verdade chaminés vulcânicas, como o Monte Elbrus, o vulcão mais alto da Europa, e o Monte Kilimanjaro, o mais alto da África. Até o arquipélago inteiro do Havaí foi formado através de uma chaminé vulcânica no meio da placa do Pacífico, que primeiro formou vulcões submarinos e depois as ilhas. Entre elas Big Island, onde ainda dá para se ver os vulcões ativos. Todo esse vulcanismo na ilha mais nova, Big Island, fez a maior montanha do mundo. Daqui do alto do Mauna Kea, que vocês estão vendo aqui atrás, são 4.200 metros de altitude. Muito mais baixo do que a gente conhece o Everest, com quase 9 quilômetros. Mas se você contar da base do fundo do mar até aqui, o Mauna Kea tem mais de 10.000 metros de altura. Enquanto o Everest, da base dele até o topo, já que ele foi formado por outro processo geológico, tem só cerca de 4.000 metros. O ar aqui é tão limpo e tão rarefeito que o topo do Mauna Kea é forrado de observatórios, da Universidade do Havaí, a NASA. Aqui tem menos de 40% do oxigênio que a gente encontra ao nível do mar.
Por isso, quem trabalha nos observatórios aqui atrás precisa descer todo dia para a moradia deles a 2.800 metros de altitude. Assim eles conseguem respirar um pouco melhor, mas se mantêm aclimatados para voltar para cá no dia seguinte e trabalhar aqui. Já a cadeia dos Andes mostra a forma coletiva de montanhas se formarem, que gera picos a mais de 6.000 metros de altitude. Como já contamos no Nerdologia sobre o centro da Terra, a superfície terrestre ou crosta é uma camada sólida boiando sobre magma que se comporta como líquido. Isso faz com que a crosta tenha movimento através de placas sólidas enormes chamadas de placas tectônicas. A aceitação dos movimentos tectônicos e da deriva continental é bastante recente, como Bill Bryson descreve no recomendadíssimo Uma Breve História de Quase Tudo. Enquanto a placa africana avança para cima da Europa, se afastando do Brasil a cerca de 2,5 cm por ano, nós aqui no Brasil estamos relativamente livres de terremotos, porque ficamos no meio de uma placa enorme, a sul-americana, onde pouca coisa acontece. Já na outra costa do continente, a nossa placa está avançando para cima da placa de Nazca, mais antiga e mais pesada, em um processo chamado de subducção. As rugas do continente se desdobrando sobre a placa de Nazca formam a Cordilheira dos Andes, uma série de montanhas e formações que se estende do sul da América do Sul até Colômbia e uma pontinha da Venezuela. O maior pico, o Monte Aconcagua na Argentina, chega a quase 7.000 metros de altitude. Por isso, tantas cidades da América do Sul como La Paz são tão altas. E por isso temos vulcões e terremotos violentos na costa do Pacífico. Mas tudo isso é brincadeira perto do conjunto de montanhas que separa e regula o clima da Ásia, o colossal Himalaia, ou Morada da Neve. Uma cadeia de montanhas de quase 3.000 quilômetros, formada pelo norte do que era o continente indiano, colidindo com o continente asiático há cerca de 70 a 50 milhões de anos atrás, e enrugando conforme entra embaixo da placa tectônica da Eurásia. Sim, com muita determinação tectônica, a placa indiana subiu desde mais ou menos onde está a Austrália até colidir com a Ásia e entrar embaixo dela. O Himalaia foi formado pelo que era o fundo do mar do norte da Índia, que se enrugou e foi empurrado para cima. Por isso encontramos calcário e fósseis marinhos no alto do Everest, a mais de 8.800 metros de altura. Esse movimento é incrivelmente recente e ainda acontece, já que a Índia ainda está entrando na Ásia e empurrando o Himalaia meio centímetro para cima a cada ano. A cicatriz da colisão de continentes é tão monstruosa que formou quase todas as 14 montanhas que passam de 8.000 metros de altitude, enquanto o monte mais alto fora de lá é o Aconcagua. Uma cadeia de montanhas tão alta que influencia o clima do mundo em uma escala global, barrando as chuvas que sobem da Índia em direção à China e formando as nascentes de rios como o Ganges, que servem mais de 600 milhões de pessoas. Essa altitude toda também clama vidas. Centenas de pessoas já morreram tentando escalar os picos com mais de 8.000 metros. Mais de 250 só no Everest, 16 no ano de 2014. Como já explicamos ainda no terceiro Nerdologia sobre Zona da Morte, a falta d'água, já que as nuvens são barradas pelas montanhas, e o pouco oxigênio de tamanha altitude faz com que o ambiente no alto do Himalaia seja um dos mais agressivos do planeta. O ar rarefeito e o frio fazem com que poucas espécies consigam viver a mais de 5.000 metros de altitude. O platô do Tibete inteiro foi formado pela colisão de placas tectônicas como a da Índia, e por conta desse enrugamento fica a mais de 4 km de altitude, o que fez com que os tibetanos evoluíssem adaptações à altitude nos últimos milhares de anos. Enquanto eu estava ofegante no Mauna Kea e passaria alguns dias respirando mais rapidamente até me aclimatar, os Sherpas mantêm um ritmo mais rápido de respiração por toda a vida, têm pulmões maiores e conseguem manter bons níveis de oxigênio no sangue mesmo acima dos 7.000 metros. Tudo isso com mutações únicas deles, verdadeiros X-Men. Quanto ao Homem das Neves ou Yeti, tudo indica que além da falta de ar, os animais avistados até agora são ursos típicos da região. Mas não deixa de ser legal saber que até centenas de milhares de anos atrás, um primata enorme chamado Gigantopithecus realmente vivia naquela região. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para mais falta de ar e até a próxima quinta. Um agradecimento especial a Lúcia Mala do blog Mala pelo Mundo e a Cláudia Show do blog Ecodesenvolvimento pelo apoio. Beleza, pessoal, voltamos. E aí, nós vimos que as placas tectônicas, elas podem formar montanhas.
Porém, não são só as montanhas que as placas tectônicas formam, tá? Elas também estão relacionadas com fenômenos que acontecem aqui na crosta terrestre, tá? Como, por exemplo, os vulcões. Então, existem vulcões espalhados aí por todas as regiões do planeta. E as regiões que apresentam uma maior atividade vulcânica são exatamente regiões que coincidem com zonas de encontro entre placas que são litosféricas, tá? Como assim? Prestem atenção aqui nessa imagenzinha que eu coloquei para vocês. Nós temos duas placas se movimentando em direções contrárias aqui, tá? Nós temos essa placa aqui se movimentando nessa direção. E nós temos essa outra placa aqui se movimentando nessa direção. Essas placas, elas acabam se chocando. E aí a placa que é feita de um material mais denso, tá? Ela é mais pesada, ela acaba se movimentando para baixo da outra placa, tá? E a placa que não tem um material menos denso, um material que é mais leve, ela acaba subindo, tá bom, pessoal? E aí, a partir dessa fusão que existe entre as placas, existe uma grande pressão lá envolvida e altas temperaturas, tá? E isso acaba originando o magma. Então, o magma nada mais é que encontro de rochas derretidas, tá? Que ficam lá nessa região, tá bom? E a partir disso ocorre a formação dos vulcões, tá? Então, nós temos aqui uma camada de rocha derretida. Se houver uma grande pressão, essa pressão acaba expulsando esse material de rochas derretidas aqui do interior da Terra para o exterior. E esse fenômeno é conhecido como erupção vulcânica, tá? Então, a erupção vulcânica, quando aquele conteúdo do magma chega na superfície terrestre, é chamado de lava, né? E através da lava, do esfriamento da lava, é que as rochas são formadas, tá? Então, é a partir disso que todas as rochas são formadas. Então, os vulcões, eles são fenômenos formados através do movimento das placas tectônicas. Além dos vulcões, nós temos um outro fenômeno, que são os terremotos, né? Que nós já até falamos na aula de impactos ambientais. Então, quando duas placas tectônicas se encontram, duas placas tectônicas continentais, elas estão se movendo novamente em direções contrárias, uma está se movimentando nessa direção e a outra está se movimentando nessa direção. Elas podem acabar se chocando uma com a outra. E aí, esse movimento vai acabar criando ondas sísmicas, tá? Então, eu tenho aqui um foco desse terremoto, que é onde as placas tectônicas vão se encontrar. E aí, através disso, são criadas ondas sísmicas, e essas ondas, elas se propagam a longas distâncias, como está sendo exemplificado na figura, e são sentidas no epicentro lá do terremoto, tá bom? Na forma de tremor, tá bom? Então, o tremor de terra ocasionado pelo terremoto, ele também pode ser chamado de sismo ou abalo sísmico, tá? Ocasionado por essa grande vibração que é sentida pelo encontro das placas tectônicas. E aí, as consequências ambientais já falamos na aula passada, né, pessoal? Existem consequências tanto ambientais quanto sociais. Os terremotos, eles também podem ocasionar fenômenos como tsunamis, tá? Então, os tsunamis, eles ocorrem pelo encontro de placas continentais e placas oceânicas, tá bom? Então, como que acontece isso? Uma placa tectônica oceânica está se movimentando em uma direção contrária da placa tectônica que é continental, e essas placas tectônicas acabam se encontrando, tá? E aí existe um abalo sísmico lá no oceano, e ondas vão se propagar pelo oceano. Essas ondas vão formar
grandes ondas, tá? Com uma força muito grande, tá certo? E aí, isso são os tsunamis, tá? Isso gera os tsunamis, que são aquelas ondas gigantes, tá? E aí nós já falamos de todos os impactos ambientais que os tsunamis causam e sociais também, né? E aí, uma perguntinha clássica: acontece terremoto no Brasil? E aí? Com tudo que nós já estudamos sobre placas tectônicas, sobre impactos ambientais, qual a resposta? Sim ou não? Lembrem-se que o Brasil está localizado aqui no centro da placa sul-americana. E aí? Vocês seriam capazes de responder essa pergunta? Então, pessoal, como eu falei para vocês, os terremotos, eles são gerados em regiões de encontro das placas tectônicas, né? Então, eu tenho uma placa tectônica aqui que se encontra com a outra, tá? E esse encontro, esse choque, gera o terremoto, né? Aquele foco e aí o epicentro, que é a região onde o tremor é sentido, tá? No Brasil, o Brasil, na realidade, ele está localizado no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana, tá? Então, acontecem terremotos no Brasil? Bom, esses terremotos, esse abalo sísmico, pode até chegar no Brasil, tá? Porém, ele tem uma intensidade tão baixa que nem é registrado, às vezes, tá bom? Então, é por isso que nem é sentido, tá? Exatamente pelo fato de que o epicentro dos terremotos, aquela região onde o tremor é realmente sentido, é na região de encontro entre as placas tectônicas. E nós temos esse privilégio que o nosso país está localizado no centro de uma placa tectônica, tá? Então, é por isso que terremotos não são comuns, não acontecem aqui com frequência no Brasil, ou se acontecem, não são registrados ou são em baixa intensidade, tá certo? Beleza. Agora, para fechar esse conteúdo de placas tectônicas, eu trouxe algumas questõezinhas, tá bom? Para exercitarmos aqui juntos, tá bom? Primeira questão: o termo tectônica ou tectonismo designa, e aí eu vou deixar essa questão aí um minutinho, para vocês me dizerem a resposta logo em seguida, tá bom? E aí, pessoal? Primeira questão, letra A, B, C ou D? O que vocês marcaram? Bom, vamos lá. Vamos lá, corrigir essa atividade para saber se vocês acertaram. O termo tectônica ou tectonismo designa, letra A, movimentos internos, verticais e horizontais que deformam a litosfera. E aí? Não sei, vamos lá, para as outras. Processo que conduz ao derramamento de lavas na superfície da Terra. Então, pessoal, o tectonismo, ele pode causar o derramamento de lavas na superfície da Terra, né? Ele pode conduzir a erupções vulcânicas. Só que esse processo de derramamento de lava na superfície da Terra e essa lava resfriando, formando as rochas, não é o tectonismo, né? São as erupções vulcânicas. Então, já exclui aqui letra B. Letra C, movimentos transgressivos e regressivos do nível do mar? Não, né, pessoal? Esses movimentos podem ser causados
por esse tectonismo, só que o movimento a nível do mar não é tectonismo, podem ser tsunamis ou outros fenômenos que acontecem lá nos oceanos, tá? Processo de desagregação física e química das rochas. O tectonismo, mais uma vez, podem causar a desagregação das rochas, tá? E a agregação também. Porém, isso não é tectonismo, tá? Isso é terremoto. Então, resposta correta, letra A, tá? Movimentos internos, verticais e horizontais que deformam a litosfera. Então, o tectonismo nada mais é que os movimentos que ocorrem nas placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas se movimentam, podendo formar rochas, montanhas, causando erupções vulcânicas. Então, tudo isso é o tectonismo, beleza? Próxima questão, vamos lá. O tsunami que matou em dezembro de 2004 muitos de milhares de habitantes de países banhados pelo Oceano Índico já estava quase esquecido quando, em final de maio de 2006, um forte tremor de terras na ilha de Java, na Indonésia, fez novas vítimas que chegaram cerca de 5.000 mortos. Os dois fenômenos exemplificados no enunciado, tsunamis e terremotos, designam a... Vamos lá, vou responder essa com vocês, hein? Letra A. Estão relacionados a estruturas geológicas cristalinas predominantes na região? Bom, pessoal, tsunamis e terremotos, isso tem a ver com estruturas geológicas cristalinas? Não, né, pessoal? Então, não é letra A. Letra B. Representam a ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma placa tectônica? Então, a Indonésia, ela não está localizada no centro de uma placa tectônica, tá? Ela está localizada, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Ela está localizada aqui, ó, pertinho da placa, na extremidade da placa eurasiática e da placa indiana, tá bom, pessoal? Então, é exatamente na extremidade. Então, não está localizada no centro de nenhuma placa. Então, não pode ser letra B também. Resultam do desequilíbrio geotérmico que ocorre no núcleo e na parte central da Terra? E aí, o que vocês acham? Demonstram que os epicentros locais de formação de tremores estão concentrados no hemisfério sul? Então, Indonésia não está localizada no hemisfério sul. Então, não. Tem origens semelhantes, pois ocorrem devido à movimentação, olhem só, das placas tectônicas. Movimento das placas tectônicas. Lembrem-se, tsunamis e terremotos sempre vão ser ocasionados através da movimentação das placas tectônicas. Então, resposta correta, letra E, tá bom? Beleza, pessoal? Termino a aula falando uma frase da música do Emicida, que fala o seguinte: irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da Terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Então é isso, pessoal. Sigam atrás dos seus sonhos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um forte abraço, um beijo e até a próxima aula.